questão sobre a importância desse projeto, mas para você, Marina, como a sua primeira direção solo, para você, Sandra, como esse momento em que você carrega suas vivências pessoais para a ficção, e para você, Marina, sendo a sua primeira protagonista no cinema após algumas vivências com diretores como o Neville de Almeida. Você também fez ano passado Legalize Já, né? O lançamento comercial do filme, né? Eu quero que vocês compartilhem primeiro essa experiência com o Mormaço. Eu acho que foi, vou começar falando, mas eu acho que foi uma experiência forte para nós três, para todo mundo que está aqui. É um filme que foi composto por protagonismo feminino, eu acho, mas não só nas protagonistas que temos aqui, nas atrizes, mas também nas chefes de equipe. A gente tinha muitas mulheres em lideranças de equipe do filme, e era um filme que para mim falava muito sobre isso também, sobre um protagonismo de uma mulher numa cidade que está sofrendo uma transformação intensa, que tem um processo de resistência, e a resistência também passa pela ideia de um grupo de mulheres que lideram uma resistência e que tem como, talvez, como bem mais precioso essa relação com o seu território. Então, essas mulheres ligadas fortemente ao seu território, em defesa, para que essa relação com o território não se perca, né? Eu acho que tudo faz sentido. Então, eu acho que o primeiro assim, pensando o primeiro filme solo, pensando retroativamente, enfim, acho que quando a gente pensa em fazer um filme, a gente não pensa tanto assim a estratégia do primeiro filme solo, né? A gente entende sobre o que a gente está querendo falar, o que são os sentimentos que levam a gente a fazer um filme, escrever uma narrativa. E no meu caso foi essa relação com a cidade, que é a minha cidade. Eu sou do Rio, carioca, morei a minha vida toda no Rio, e de que forma essa cidade se modificava, estava passando por um processo intenso de transformação, uma transformação que me incomodava e que me deixava muito desconfortável também, e de que forma eu podia transformar isso em algo, uma fábula para o cinema que atualizasse esse imaginário do Rio para o que a cidade estava vivendo, né? Essa cidade dos cartões postais, a cidade maravilhosa, enfim, de que forma essa representação do Rio podia ser atualizada para o cinema, uma vez que a cidade também estava em mutação. Então, acho que isso é ponto de partida. Enquanto a vocês? Então, para mim, foi uma experiência, está sendo ainda uma experiência incrível, muito bacana, e trazer assim, a minha realidade para o cinema, né, essa junção. Participar desse filme assim, acaba tendo um duplo sentido, né? Se por um lado facilita, porque eu tinha já toda uma memória, né, emocional, eu sabia exatamente como era a sensação de estar numa situação como aquela, que é representada no filme, mas por outro lado era difícil fazer algumas cenas porque elas me impactavam muito emocionalmente. Então, porque é muito a sensação de estar fazendo a própria vida, né? Então isso acaba te emocionando muito. Então tem esses dois sentidos. E assim, com relação ao filme em si, eu acho muito maravilhoso que a história da Vila Autódromo tenha sido transportada para o cinema, né? Porque dá todo um sentido de eternizar mesmo uma história que daqui a muito tempo as pessoas vão parar para refletir o que aconteceu na Vila Autódromo, né? E também tem um outro sentido, assim, que para as pessoas refletirem do que passa na cidade do Rio de Janeiro, né? O que passa nos bastidores dessas transformações todas que a cidade vai passando, e as pessoas veem a propaganda, a cidade sendo construída, a cidade se transformando, e a propaganda dá muito sentido da melhora da estruturação, só que as pessoas não têm um conhecimento do preço que a cidade paga para que essas transformações se realizem. Então, é muito tudo isso misturado. É uma avalanche de emoções. É isso que é. Eu acho que também, para mim, foi muito transformador, assim. Além
desse desafio, né, da primeira protagonista, assim, além disso, mas muito pelo que o filme pelo que o filme se propõe, pelo que essa personagem de ter tido a oportunidade de... É muito incrível como atriz, quando você se depara com a oportunidade de fazer um personagem feminino como a Ana né? E aí foi a oportunidade já tinha a minha insatisfação pessoal com aquilo tudo que vinha acontecendo, e aí conhecer a Marina e poder participar dessa organização e dessa elaboração e dessa provocação que o Márcio se propõe, foi indo em camadas, assim, né? E depois, então, conhecer a Sandra e conhecer a Vila e poder, de fato, porque eu sabia, enfim, estivesse fazendo a Vila Autódromo, mas um pouco distanciada, e aí, de fato, entrar nisso e estudar e começar a me relacionar e me afetar pelas pessoas e pela situação. Foi realmente uma experiência transformadora, assim, nesse filme. E uma coisa que me chama a atenção, e vocês já abordaram um pouco sobre isso, mas é como a ficção, de certa maneira, entra em choque com a realidade aqui nesse filme. E vocês até, eu diria que até teve um timing perfeito, né? Porque a produção independente nacional, né, demanda um determinado tempo, né, para ser pensada e, enfim, realizada. Mas aqui vocês fazem um filme, né, no calor do momento, né, em que de fato está tendo essas desocupações lá no Rio de Janeiro. Então eu quero saber como, justamente sobre o impacto, né, de fazer a ficção com a realidade ali, né, ao redor, transformando tudo. Eu acho que esse foi um dos grandes desafios do filme. A gente acho que a gente tinha algumas situações parecidas com o que a gente viveu de verdade no roteiro, porque inspiradas, né, no que estava acontecendo com a Vila Autódromo. Então eu lembro até da gente ter uma cena em que um trator ameaçava uma casa e a gente, na verdade, não precisou encenar isso, porque isso aconteceu de fato no dia que a gente foi filmar na Vila Autódromo, né? Então a gente, infelizmente, presenciou momentos de muita tensão e de muita violência, de casas sendo demolidas, de pessoas sendo removidas, né, sofrendo ameaças de remoção, mas também de muita resistência, e foi muito triste, foram momentos muito tensos, intensos, que a gente teve que reagir rapidamente para poder também fazer com que fizesse parte do filme, mas felizmente a gente pôde estar lá também para registrar e transformar isso em algo para o filme e algo que seguisse, né, adiante, que mais gente pudesse assistir, que ficasse como um registro da luta deles, dos moradores do Vila Autódromo, como um registro da história também da comunidade, que a gente pode seguir mostrando para mais gente, né? Então, enfim, infelizmente eles passaram por isso, mas felizmente a gente estava lá naquele momento e coincidiu com os dias de filmagem da Vila Autódromo. O nosso primeiro dia de filmagem a gente filmou dentro da Casa da Penha, da Maria da Penha, da Natália, do Luiz, que era uma casa que ela estava em disputa judicial, então, enfim, a gente sabia que ela podia ser ela era um alvo de disputa, né, entre a prefeitura e os moradores. E ela, no primeiro dia de filmagem, ela foi nossa base, é a casa da Domingas, né, nosso cenário. E no segundo dia a gente chegou praticamente junto com a Guarda Municipal cercou a casa. No segundo dia de filmagem, aquela casa que, né, a gente, enfim, já fazia parte, enfim, pra gente, pra história do filme, claro, mas assim, pra história dos moradores era super simbólica. A gente começou o dia ajudando eles a esvaziarem os seus objetos pessoais da casa, assim, cercados pela polícia, a polícia querendo demolir super rápido, sem nem querer esperar direito que eles retirassem tudo, numa tensão enorme, de uma agressividade também, de uma violência enorme. Então, assim, a gente foi obrigado a lidar com esse tipo de situação, né? Infelizmente, a gente teve que enfrentar isso. Isso acabou dando, eu acho que também, um outro tipo de força para o filme, assim. E um desafio que era mesclar essas imagens que eram mais documentais com imagens ficcionais e, às vezes, imagens fantásticas, né? Então, acho que o grande desafio do filme era esse, trazer a realidade, o que estava acontecendo ali na comunidade para dentro do filme e... de uma maneira que ela ficasse equilibrada com um tom fantástico também. E ao mesmo tempo, não sei, acho que a Sandra pode falar também, né? Assim, eles estão muito acostumados
estavam muito acostumados de muitas pessoas filmarem pelo autódromo, mas num registro documental e terem outros tipos de, acho que relação com as imagens da vila, né? Numa relação mais documental, jornalística, de denúncia enfim, a gente acho que trabalhou de uma forma diferente com o que eles estavam acostumados também, esse tipo de imagem. O fato da gente estar filmando ali também, aquele dia, dava uma certa proteção, né? Quanto mais câmeras estavam presentes nas cenas, nos momentos mais violentos de enfrentamento, mais inibidos ficava a Guarda Municipal também de provocar determinadas ações mais agressivas. Então, assim, é uma mistura de ações e de estratégias que a câmera e as filmagens também ajudam, também são ferramentas, né, de proteção, geram imagens que têm esse impacto e que também servem como memória, como registro, como documento, né, mas que também podem ser, de alguma forma, utilizadas dentro de um outro tom fantástico, não tão realista, né? Mas que se complementam, que se equilibram, que acham um outro denominador comum. E eu quero perguntar justamente sobre essa questão do tom fantástico. Eu assisti ao filme, tive acesso ao filme pela primeira vez na mostra e tem sido muito presente essa questão, né? Eu quero saber de vocês como intérpretes como foi a recepção desse elemento fantástico no texto da Marina, sobretudo você, Marina, por, enfim, ter toda essa transformação física, né? E é também uma transformação que passa por uma mutação que também é sonora, que tem essa intervenção, né, do som, né, a parte dos passos que se dá ali naquele espaço, né? Então quero que vocês comentem sobre isso, como a fantasia também está relacionada com a realidade. Para mim, esse elemento, mesmo antes de ter acesso ao roteiro, só pela primeira descrição da Marina do que era o filme, eu acho fascinante, porque eu acho que o elemento fantástico ele possibilita ao espectador uma identificação não óbvia, né? A princípio parece uma coisa distanciada que não vai necessariamente ter uma coisa que você vai se identificar, e eu acho que ele te pega meio de surpresa, assim. E eu acho que para a temática do filme, a gente fala, né, a doença de pele, que começa como uma doença mais realista e depois ela vai virando essa coisa fantástica. Eu acho que é uma metáfora e um portal de possibilidades de leituras o que é aquilo ali que está acontecendo fisicamente com aquela mulher, com aquela personagem. Se quiser falar, pode... Eu vejo, enfim, no caso da doença especificamente, como uma metáfora da transformação da cidade também no corpo dessa personagem, que em algum momento junta esses processos e essa transformação vira uma coisa só. E para mim o elemento fantástico é muito importante porque é a ferramenta para fazer a fábula, né? Para a gente tentar chegar numa poesia que fale sobre o que a gente está vivendo, sobre momentos bastante difíceis, sombrios e violentos que foram vividos e continuam sendo vividos pela cidade, pelos moradores, e que trazem uma certa possibilidade de pensar esse espaço de forma utópica, no lugar da resistência, de pensar um futuro não imaginado, de pensar uma transformação de um corpo que ainda não existe, talvez. Então, o Lugar do Fantástico traz o gosto da utopia para mim, assim, ajuda, e da poesia. E para finalizar, eu quero que vocês comentem sobre os valores que são empregados nessa questão das ocupações e tudo mais, especialmente nesse cenário político que atualmente vivemos, né? Porque existem muitas mistificações a respeito sobre, enfim, ilegalidade de ocupação de um espaço, mas também existe essa máxima também que inclusive a mídia adora propagar, que de certa forma também arrasta para debaixo do tapete uma classe social invisível, né? Então quero que vocês comentem, principalmente porque ainda seguem, né, vários exemplos de, enfim, né, de famílias que estão perdendo, né, o espaço que está ocupando. Quer falar, Sandra? A remoção, ela em geral, ela é sempre pautada por 3 argumentos muito recorrentes.
que são área de risco, preservação ambiental e ocupação, né? Ocupação, o não ter o direito de habitar naquele espaço. Então, são 3 argumentos que, na verdade, representam uma mentira muito grande. Por quê? O que a gente vê nas áreas onde as pessoas são removidas pelo argumento da preservação ambiental, o que a gente tem é que, em seguida, a remoção dessas pessoas pobres, a ocupação de pessoas ricas. Então, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, ali é a comunidade do Horto, onde é acusada de destruição ambiental, mas, na verdade, o lado onde tem a ocupação, as ocupações populares, você vê que é uma área muito mais preservada do que a área onde tem as mansões. E aí também tem aquele questionamento, por que uma área de ocupações pobres são acusadas, né, de destruição ambiental, e onde tem mansões não destrói o ambiente, sendo que eles ocupam uma área muito maior para abrigar muito menos pessoas, né? A gente tem piscinas imensas que, enfim, usam muito mais água. A gente tem na Barra da Tijuca, que é o local onde está a Vila Autódromo, grandes áreas onde já foram removidas pessoas usando esse mesmo argumento, e em seguida essas áreas foram ocupadas por casa de show, mansões, enfim, espaços que agridem muito mais o meio ambiente. E aí tem outro argumento que é área de risco, também é sempre muito recorrente, eles sempre utilizam esse argumento. E aí fica o questionamento, por que não fazer a estrutura do local para que esse local não seja uma área de risco, para que essas pessoas possam morar? Isso é feito assim que essas pessoas saem, para que pessoas que possuem um recurso financeiro ocupem esse local. Então, por que essa mesma estrutura não é feita para que as pessoas possam permanecer no seu local? E o terceiro e o pior de todos os argumentos é quando dizem que essas pessoas, elas são ocupantes, elas não têm o direito de morar ali. E aí elas são invasoras, né? Bom, aí a gente faz um mergulho na história e a gente vai ver que a maior de todas as ocupações, ela acontece em 1500, quando o europeu chega aqui e invade essa terra que já tinha uma população que morava aqui, que é efetivamente a dona desse território, e até hoje essa população morre todos os dias pelo direito de morar nessa terra. E o que a gente tem em seguida essa grande invasão em 1500 é a distribuição de títulos de concessão real de uso da terra, de posse, que dá o direito a essas pessoas que vieram de outro continente a se dizerem donos dessa terra. E a gente tem também uma população imensa trazida de outro continente para ser escravizada aqui, que após a abolição é despejada na rua sem nenhum tipo de moradia, de direito, sem que a reforma agrária tenha sido feita. Então o que a gente tem, na verdade, é um mau entendimento da história, né? É uma história, se a gente vai falar de invasão, então a gente tem que falar da primeira invasão, que é lá atrás, em 1500. A gente tem que falar dessa população que foi trazida para cá e até hoje não recebeu esse título de concessão de terra que essa mesma população recebeu. Então são 3 argumentos falsos que eles ficam respaldando as emoções que na verdade fazem parte de uma sociedade administrada de forma a que essa população escravizada se mantenha escravizada e atendendo aos interesses dessa pequena população que se diz dona da cidade. Queridas, muito obrigado pela disponibilidade e sucesso com a Semana. Obrigada. Obrigado.